A invasão começou. Finalmente estamos aí já com Invasão Secreta. Primeiro episódio estreou hoje, dia 21 de junho no Disney Plus. E a gente está aqui para comentar essa série que já entra com aquele climão de espionagem profundo que só o universo de Nick Fury pode nos trazer. Bom, chega de papo e vamos comentar um pouquinho sobre esse episódio. Bora! Uou! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Como é Bom Ser Nerd. E começamos com mais uma série aí da Marvel, Invasão Secreta, trazendo de volta Nick Fury, vivido aí por Samuel L. Jackson, trazendo essa trama incrível que já é um clássico nos quadrinhos definitivo, que mostra um pouco sobre a possibilidade de tudo aquilo que você acredita não ser realidade, ou seja, todos aqueles personagens que você sempre acreditou serem quem são, na verdade, são Skrulls disfarçados deles. Bom, se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fury, esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. Se você ainda não é um inscrito, aproveite, deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais, que por lá o assunto sempre começa antes de postarmos aqui. E claro, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixe aqui embaixo o seu like e principalmente comente, porque agora a gente entra por um período assim que eu posso classificar como maduro da Marvel. E assim, parece injusto dizer isso, mas quando a gente fala maduro, francamente, a Marvel nessa fase não entregou um pé no chão ou, entre aspas, um algo contundente, e Invasão Secreta já chega com os dois pés na porta, justamente entregando este formato que a gente conheceu lá atrás, nos primeiros filmes da Casa das Ideias, lá nas primeiras fases, e agora a gente tem isso de volta. E quem representa muito disso é Samuel L. Jackson na pele aí vivendo aí Nick Fury, o espião que sabe de tudo praticamente, que conhece o segredo por cima do segredo. Enfim, vamos começar mais ou menos o contexto aqui da história. Bom, a gente já abre justamente com aquela questão do que é as Guerras Secretas, me perdoe, já estou me adiantando lá para frente, lá para 2026. O que a gente são da Invasão Secreta. E a gente tem de cara o agente Ross, vivido aí pelo Martin Freeman. Tudo acontece já na Rússia de cara, e ele vai para uma espécie de apartamento onde tem um agente que está levantando todas as questões do que realmente pode estar acontecendo, porque o filme, a série já começa com mostrando atentados que estão acontecendo ao redor do mundo, e tudo isso pós-blip, obviamente. Tudo que acontece é pós o estalo de Thanos, e isso é muito citado, inclusive, na série, no primeiro episódio. E bacana é que esse primeiro momento me remete justamente para aquelas teorias de conspiração que eram muito comuns na época da Guerra Fria, né? Sabe aquela coisa exagerada de você imaginar que a conspiração está no logotipo da sua pasta de dente, que tem uma intenção ruim com um programa de televisão que é feito para brincar com a sua mente. Enfim, tem esse viés, esse clima, e ele vai justamente escutar esse agente que levanta uma teoria. E até então ele escuta. E cara, você que tá assistindo a série, quando você vê a postura do Martin Freeman, você fala, peraí, esse não é o Ross, tá muito bacaninha para ser o Ross. E o cara entrega justamente o que ele descobre enquanto teoria de conspiração sobre o que é essa ação terrorista que está acontecendo ao longo do planeta. E ele descobre que são Skrulls. E assim ele começa a confabular e entrega para ele uma holografia que diz exatamente qual é o plano e o que isso pode culminar lá na frente dentro desse perfil que os Skrulls estão trazendo. E é muito bem claro, né? Os Skrulls, na verdade, eles querem um planeta para ser seu, porque eles perderam para os Kree, né? E o que acontece? Eles querem agora dominar o planeta Terra e transformá-lo no seu novo lar. E assim, meus amigos,
começa todo esse clima de conspiração, né? E obviamente o Martin Freeman, o Ross dessa cena, não é o Ross, ele é um Skrull que acaba sendo perseguido, mata esse cara e é perseguido por um cara também ao longo lá de Moscou. É um negócio muito louco, eles estão no meio da noite e tal, e ele cai de um prédio e assim a gente descobre que na verdade esse cara não é o agente Ross, e sim um Skrull disfarçado. E o cara que o persegue é ele, o Talos, o personagem vivido aí pelo Ben Mendelsohn, que apareceu lá em Capitã Marvel, que teve aí a sua primeira... o seu desponte no filme da Capitã Marvel, e ele é um Skrull do bem. Ele trabalha junto com o Nick Fury, que inclusive Nick Fury, para quem não se recorda, são os ganchos que são das histórias da Marvel. Ele apareceu na estação da SWORD, lá no finalzinho da cena pós-créditos de Homem-Aranha Longe de Casa. E é bem bacana que tudo isso seguiu adiante e cresceu dentro desse conceito. Aliás, a continuação da citação da SWORD foi dada lá em WandaVision, quando o Rex se compôs todo ao redor da cidade onde ela estava, e quem fazia a campana ali por fora eram os agentes da SWORD, né? Muito bacana, só que Nick Fury agora, ele está nessa estação espacial, que agora a Saber, né, que na verdade é agora os olhos do planeta que enxerga tudo que está acontecendo, e tudo isso foi criado junto com os Skrulls, né? É bacana que toda essa nova agência, diferente da SHIELD, agora monitora o planeta lá de fora, né? Numa estação espacial gigantesca. E é bacana como que tudo isso segue, porque o Nick Fury que vem desta estação espacial é um Nick Fury amargurado, um Nick Fury, você pode perceber que ao longo do episódio ele tá cansado, distraído diferente do que ele realmente é na sua natureza, e ele tá assim, com um clima de arrependimento, e o arrependimento todo é por conta dele ter perdido uma mão. Não a mão literalmente, mas uma mão amiga que vivia ali dentro dessa estação junto com ele. E a gente está falando do Skrull conhecido como Gravik, vivido aí pelo Kingsley Ben-Adir. E o Gravik, ele acaba se revoltando com toda essa situação que os Skrulls estão vivendo e cria uma célula terrorista que está jogando com todos os governos, com tudo isso daí, usando dos seus poderes de transmutação para poder se inserir em várias células. Outra aparição muito importante nesse episódio é a aparição da Olivia Colman, que faz o papel da Sonya Falsworth. Também é uma outra, entre aspas, líder espiã, assim como o Samuel Jackson, como o Nick Fury, que também está atrás dessa célula terrorista, querendo desmantelar todo esse esquema. E o bacana é que tem um bate-bola muito legal entre a Olivia Colman com o Samuel Jackson. São atores assim que casaram muito bem para poder discutir assuntos de espionagem de uma forma muito madura. Você vê que o lado da Sonya Falsworth é diferente do Nick Fury. A Sonya, ela é sarcástica, você percebe que ela é alguém que brinca com o perigo a todo tempo e que joga na cara do Nick Fury todas as amarguras e todos os erros que ele cometeu no passado, principalmente depois do blip. E o Nick Fury não se deixar levar por toda essa intimidação, e ao mesmo tempo os dois estão do mesmo lado. Por falar em lado, quem tá do lado de novo de Nick Fury é a agente Maria Hill, vivida aí pela Cobie Smulders, e ela tá nesse episódio justamente para poder dar o equilíbrio no processo de investigação que o Nick Fury tá fazendo depois de descobrir os segredos Skrulls, depois que o Talos trouxe para ele os segredos que ele encontrou lá com o agente. E ainda dentro desse universo, a gente percebe que não só apenas a espionagem está envolvida, mas a questão das relações. E a gente joga essas relações para o lado do Talos, do Skrull que está ajudando o Nick Fury. E o Talos perdeu a sua esposa, e isso é bem marcante na fala dele. E o que desse amor gerou? Uma filha que acabou se bandeando pro lado do Gravik, e a gente está falando da Gaia,
que na verdade é vivido aí pela Emilia Clarke, exatamente, a Emilia Clarke de Game of Thrones, né, a rainha dos dragões, e ela tá agora como a filha de Talos, e o papel dela é justamente de uma espiã que se infiltra nas pequenas células por aí, a mando de Gravik, que tá aí comandando de uma forma mais ampla todo esse esquema. E é bacana você ver como tudo isso acontece, porque isso já está reverberando no planeta. E por falar em planeta, vamos falar de uma das nações mais poderosas do mundo, que é os Estados Unidos, e quem está lá confabulando sobre as intenções de Nick Fury e da própria Saber é o James Rhodes, exatamente, a máquina de combate, tá lá trabalhando na Casa Branca, vivido aí mais uma vez pelo Don Cheadle, e ele tá lá justamente seguindo os passos de Nick Fury para saber quais vão ser as suas artimanhas com relação a esses atentados. O presidente dos Estados Unidos, ele deixa bem claro que ele tem um apreço muito grande pelo Nick Fury, porém ele sabe que ele não pode abandonar o seu posto e que a todo tempo ele precisa garantir a segurança do planeta usando a Saber, né? A Saber então é a nova agência que monitora todo o planeta, como eu mesmo disse. Dentro de tudo isso daí, é muito bacana a gente ver as motivações do Gravik, né, e o porquê que os Skrulls agora estão se infiltrando. E é tudo assim, é um climão, galera. Vocês não conseguem saber quem exatamente está dando conta do que está acontecendo ali. Você não sabe se realmente aquela pessoa que está ao seu lado é uma pessoa, é o seu amigo mesmo, ou se é um Skrull tentando captar informações de você. O Nick Fury, ele chega de forma majestosa, como no trailer, ele chega naquele facho de luz que a Saber manda, e ele já é recebido aí pela Maria Hill e pelo Talos, e os três começam essa investigação para desmantelar essa célula. Uma pena que no meio de tudo isso daí, em meio inclusive a um momento de atentados que o Gravik cria, ele começa a explodir umas bombas lá em Moscou, cria pânico entre as pessoas, e ele acaba ludibriando a Maria Hill, achando que ele era o Nick Fury, e ele acaba dando um tiro na ex-agente da SHIELD e mostrando que o cara não tá ali para brincadeira. Por falar em brincadeira, a relação do Ben Mendelsohn, Samuel L. Jackson, Nick Fury com Talos é de muita união. A gente percebe que no começo do episódio eles criaram um laço muito forte, mas dentro de tudo isso, eles têm essa relação muito próxima, de muita amizade mesmo, né? É uma amizade que se solidificou ao longo desses filmes que se passaram até chegar na invasão secreta. É muito bacana a gente ver como tudo isso tá sendo bem colocado, né? O criador dessa série é o Kyle Bradstreet, e quem escreveu a invasão secreta foi o Brian Michael Bendis, né? Bom, é uma série que praticamente traz de volta muita coisa que ficou pelo caminho. Talvez ela seja uma mão que recorde muitas fagulhas dos outros filmes da Marvel que ficaram pelo caminho e talvez acerte muita coisa errada dessas fases que estão chegando agora. A série, ela bate muito em cima do blip, bate muito. E é legal, inclusive, como a Maria Hill sempre fala pro Nick Fury, que ele não é mais a mesma pessoa depois do blip, né? Que ele se tornou mais distraído, que ele era o cara que sempre tava 3 passos antes de todo mundo, e é pego muito fácil, né? Tanto que no momento em que ele sabe dos planos do Gravik, ele é sequestrado pela equipe da Sonya Falsworth com muita facilidade. Depois ele joga na cara que ele se permitiu ser pego, mas na verdade ele ficou distraído mesmo. Ele tá devagar, ele tá puxando de uma perna, ele pode... É bem marcante vocês perceberem que ele está fragilizado, e talvez agora a gente tenha uma possibilidade desse Nick Fury talvez até cair, ou então se reerguer de uma forma mais poderosa do que o que a gente conheceu antes. Bom, galera, esse episódio ele é um daqueles assim que servem mais para introdução, justamente para entender quais são as relações, quem é amigo de quem é inimigo de quem, qual que é a motivação principalmente do Gravik de fazer o que ele está fazendo. O personagem do Kingsley Ben-Adir, o Gravik,
tá muito bom, ele consegue transpor essa frieza de quem não se importa com a raça humana e que quer, na verdade, ganhar seu espaço e, se for para matar, que mate todo mundo. Um pensamento muito parecido com o do General Zod em O Homem de Aço, né? Que se dane todo mundo, eu vou terraformar o planeta inteiro. É basicamente isso daí. Bom, o próximo episódio é na quarta-feira que vem. Estaremos aqui para comentar mais uma vez. E eu quero saber, antes de mais nada, é a opinião de vocês. O que vocês acharam de Invasão Secreta Episódio 1? Deixa aqui embaixo o seu comentário, eu quero saber a sua opinião, beleza? Meu nome é Alex Fury, um grande abraço para vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!